Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 20 anos, esse é o Agulha Quebrada e que haja rock. No vídeo de hoje eu contarei o antes do AC/DC, os seus primeiros anos até o lançamento dos seus dois primeiros álbuns de estúdio, o High Voltage, não confundir com o High Voltage de 1976 e o TNT, esses dois lançados em 1975, mas apenas no mercado australiano. O AC/DC, com toda certeza, é uma das bandas que mais representa a essência do rock and roll, um grupo com um som direto, sem frescura e conceitos, apenas o bom e velho rock and roll, e que tem uma história de origem muito interessante. E vamos ao vídeo. A primeira coisa a se falar sobre o AC/DC é sobre os irmãos Young, Malcolm e Angus, o centro da banda, nascidos respectivamente no dia 6 de janeiro de 1953 e 31 de março de 1955 em Glasgow, na Escócia, no triste e sujo conjunto habitacional de Grand Hill, e os mais novos de 6 irmãos. Desde cedo eles aprenderam que a família tinha um sentimento de união, de clã mesmo, e esse sentimento Malcolm e Angus levariam para toda a sua carreira, além da característica de serem bastante brigões. Entretanto, por mais forte que fosse esse sentimento de união, a vida lá era muito difícil. E em 1963, William Young, o pai da família, decidiu aceitar a proposta do governo australiano e se mudar com a família para o país. No entanto, a proposta não era de algum emprego nem nada, mas sim um pacote de 10 libras oferecidos pelo governo para aqueles que se mudassem para lá. 10 libras para os adultos e nada para as crianças. Naquele ano de 1963, a Escócia estava passando pelo seu pior inverno. Portanto, não era uma escolha muito difícil, pensando naquele verão e nas praias australianas. No entanto, quando desembarcaram no aeroporto de Sydney, a cidade estava passando por uma temporada gigantesca de chuvas que durou 6 semanas. A família, obrigada a ficar num conjunto habitacional enquanto não conseguissem um lar, ficaram desesperados. Entretanto, George Young começou a procurar coisas para fazer e passou a explorar a nova cidade. Logo fez novos amigos, Digman van der Loos e Johannes van der Berg, dois imigrantes holandeses. Entretanto, por conta da dificuldade de George em pronunciar os seus nomes, passou a chamá-los de Dick e Harry, respectivamente. Depois conheceram um sujeito chamado Steve Wright, outro imigrante, mas vindo da Inglaterra. A família Young tinha um ótimo talento musical. Um era bom no acordeão, como Steve Young, John Young era bom no violão, Margaret colecionava discos e Alex, que era o mais desenvolvido musicalmente e estava prestes a se tornar músico profissional, tanto que não embarcou na viagem com a família para a Austrália. Contudo, George era muito desenvolvido musicalmente também e junto dos seus novos amigos formou a banda The Easy Beats. O grupo era muito bom em fazer versões rudimentares dos Beatles e de outros músicos de sucesso na época. No entanto, quando eles assinaram com a gravadora Albert, uma empresa tradicional australiana, eles viraram os Beatles do país, fazendo muito sucesso. Entretanto, como muitos artistas da década de 60, os Easy Beats tiveram o seu momento de glória e o seu momento de queda, até a banda acabar no final da década. No entanto, tudo isso teve uma lição. Tudo que George Young aprendera nesse período dentro da indústria musical, usaria quando fosse ajudar na escalada de sucesso de Malcolm e Angus. E falando em Malcolm e Angus, os dois logo começaram a aprender a tocar guitarra. Angus já tocava alguns acordes em Glasgow e em Sydney Malcolm o seguiu. Com toda certeza era uma sensação incrível para os dois terem crescido vendo seu irmão George fazendo sucesso como músico e não se influenciarem por tudo aquilo. Dizem até que o que os influenciou a tocar os seus instrumentos para valer foi um incidente em que uma rádio local vazou o endereço onde a família Young morava e um bando de garotas apareceu por lá. Muito se fala que Malcolm e Angus não são grandes músicos, não tiveram uma educação musical.
Entretanto, Malcolm era um grande admirador do jazz e tinha conversas muito profundas com seu irmão mais novo sobre música. Em 1971, Malcolm se juntou a uma banda com um nome bastante bobo, a chamada The Beelzebub Blues. Contudo, ele logo saiu do grupo quando o vocalista dos Easy Beats, Steve Wright, o recomendou para a banda Velvet Underground, não confundir com o Velvet Underground de Nova York. O grupo por um curto período de tempo mudou seu nome para Pony, mas como eles tinham uma boa reputação como Velvet Underground, mudar de nome seria começar do zero, então voltaram para Velvet Underground. Contudo, Malcolm começou a ficar infeliz com os rumos mais doces que a banda estava seguindo, acompanhando o artista Ted Murray tocando algumas baladas que Malcolm se recusava a tocar, até finalmente sair do grupo. Angus também teve a sua banda chamada Kentucky, que durou um certo tempo até o seu vocalista sair. Então Angus foi atrás de Dave Evans, que tinha visto cantar com o Velvet Underground depois que Malcolm saiu. No entanto, Angus era praticamente um moleque quando bateu na porta de Evans o chamando para a banda, que nem deu muita atenção para o convite. Então, George Young deu a sugestão de Malcolm e Angus formarem uma banda juntos, o que num primeiro momento os dois acharam a ideia mais ridícula do mundo, pois iriam brigar o tempo todo. Mas eles acabaram aceitando e essa primeira formação tinha Angus e Malcolm na guitarra, curiosamente Dave Evans nos vocais, que havia menosprezado Angus, Larry Van Creeks no baixo, que havia tocado com Malcolm no Beelzebub Blues, e por fim Colin Burns na bateria. Malcolm assumiu como líder, mas com Angus sempre atrás. Contudo, a cozinha rítmica da banda mudaria bastante antes do lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, com vários nomes passando por ali. Entretanto, a banda precisava de um som de rock com o seu próprio direcionamento. Malcolm não era fã de bandas que pensavam no disco colocando vários significados em sua obra e que por consequência acabavam diminuindo as canções do álbum. Ele queria um som direto, sem frescura, muito influenciado por George Young, que sabia que na Inglaterra estavam surgindo bandas com um som mais direto, sem todo esse lado artístico. Além disso, George identificava que um dos erros do Easy Beats era tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, em vez de ter uma identidade musical e permanecer fiel a ela. Um erro que ele não deixaria os seus irmãos mais novos cometerem. Quando a banda fez seu primeiro show em dezembro de 1973, num clube chamado The Last Picture Show, eles ainda nem tinham um nome. Dizem que inicialmente eles iriam se chamar The Nighthawks, uma sugestão de Dave Evans que foi rapidamente descartada. Então veio o nome AC/DC, com várias histórias sobre a sua origem, mas que acabam se relacionando. Uma delas conta que veio por sugestão de Margaret, a irmã mais velha dos irmãos Young, que viu a sigla num aspirador de pó. Outros dizem que veio por sugestão de Sandra, esposa de George Young, que viu o selo em uma máquina de costura. A banda achou o nome excelente, era direto, rápido, fácil de lembrar e ainda significava força, pois AC/DC quer dizer corrente contínua e corrente alternada. E mais uma história interessante, AC/DC é uma gíria para bissexualidade, entretanto todos da banda negam que essa tenha sido a intenção. Há algumas explicações que na verdade a banda sabia disso, pois ali no início dos anos 70 ser bissexual era cool, mas independente disso é importante dizer que os primeiros shows da banda com o nome AC/DC foram em clubes gays. No início do AC/DC, Malcolm e Angus se alternavam nas guitarras solo durante os shows, e um boato muito interessante é que dizem que Malcolm era muito melhor que Angus na guitarra solo, mas pelo fato de Angus gostar dos holofotes, de se entregar completamente nos shows, Malcolm preferiu que Angus assumisse essa função. Além disso, logo no começo da banda, Malcolm teve mais uma ideia excelente, genial e que se mostraria permanente e de extrema importância. O AC/DC tinha sido chamado para tocar num festival ao ar livre no Victoria Park e ali o grupo revelaria o seu novo visual. Era a época do glam rock, então era importante ter fantasias. Cada um foi com uma diferente e Angus foi vestido de estudante colegial,
por sugestão da sua irmã Margaret. E por muito pouco mesmo, ele não topou vestir o uniforme da mesma forma que fazia quando estava na escola. Entretanto, por sugestão de Dave Evans e Malcolm, ele acabou topando, o que acabou se transformando na sua marca. Angus afirma que se transforma quando se veste de colegial, se libertando no palco, quase como um garoto que nunca cresceu. No dia 27 de julho de 1974 foi lançado o primeiro single do AC/DC pela Albert, mesma gravadora dos Easy Beats, e que também assinou com o grupo, com Can I Sit Next to You Girl no lado A e Rock in the Parlor no lado B. Duas canções legais, mas muito semelhantes aos covers que o grupo fazia no palco e que, segundo eles, era exatamente para não se destacar entre esses mesmos covers. Entretanto, o grupo estava fazendo cada vez mais sucesso, tocando em lugares maiores, abrindo para figuras importantes ali na cena musical australiana. No entanto, tudo ia bem, menos para Dave Evans. Dizem que Malcolm não gostava da atenção que Dave Evans recebia das garotas, mas Dave também não era o cara certo para a banda. O cara certo para a banda quase tinha morrido pouco antes de conhecê-los. O escritor Mick Wall, em seu livro sobre o AC/DC, começa falando de Bon Scott com uma história muito engraçada. Em seus primeiros shows com o AC/DC, muitos perguntavam quem ele era, o AC ou o DC. O que ele respondia: nenhum dos dois, eu sou o raio. O que faz muito sentido, enquanto Malcolm e Angus, com as suas guitarras, criaram uma base sólida para a banda, deram uma estrutura, Bon Scott colocou uma cara, uma identidade, não só com a sua voz, mas também com suas letras. Se Malcolm e Angus eram brigões, raivosos, Bon Scott era muito pior. Um delinquente rebelde e ao mesmo tempo um cara com um coração gigantesco. Sua história é semelhante à dos irmãos Young, nascido no dia 9 de julho de 1946, na cidade de Forfar, no condado de Angus, na Escócia, como Ronald Belfort Scott. Desde pequeno tinha muita influência musical, adorando tocar bateria da mesma forma que seu pai. A vida na Escócia era muito boa e tranquila. Contudo, para o pai de Bon Scott, Chick, que tinha lutado na guerra, achava que havia um mundo muito maior para se conhecer do que aquele em que vivia. A mãe de Bon, Isa, tinha uma irmã que se mudara em 1951 para Melbourne, na Austrália, e dessa forma os Scotts, em 1952, seguiram para lá, no mesmo esquema que a família Young. Os Scott ficaram pouco tempo em Melbourne, se mudando depois para Fratemail, uma pequena cidade portuária, por recomendações médicas, pelo fato de Graham, irmão mais novo de Bon, ter sido diagnosticado com asma, e dessa forma foram buscar uma região com clima seco e úmido. Na escola, Ronnie, como Bon era chamado na época, sempre teve muita atenção, sempre chamou muita atenção por conta da sua habilidade na bateria, como também era um excelente atleta. E logo seus colegas começaram a chamá-lo de Bon, o que ele detestava, e foi exatamente por isso que o apelido pegou. Quando entrou na adolescência, descobriu o rock and roll, e ele, que já tinha uma predisposição para a rebeldia, ficou pior, criando uma obsessão por garotas, cerveja e cigarro, se envolvendo com máfias adolescentes que se encontravam para trocar socos, e começou a ter a reputação de bad boy, fazendo tatuagem, o que na época era algo que não pegava nem um pouco bem. Numa briga entre Bon tentando defender uma garota contra um grupo de caras, acabou resultando na sua prisão. Mas como ele era menor de idade, foi mandado para uma espécie de reformatório até completar 18 anos, quando foi mandado para a prisão de fato. Tudo isso foi um baque para Bon, mas a prisão teve um lado positivo. Foi ali que ele teve seu primeiro contato com a música dos Beatles e dessa forma decidiu seguir como músico. Ao sair da prisão, ele se juntou a uma banda chamada The Spectors,
com ele tocando bateria e às vezes cantando uma ou outra música. O grupo fazia um relativo sucesso ali na cena de Fremantle, e seu único rival era uma banda chamada Winston, comandada por Vince Lovegrove, que achou uma boa ideia os grupos se unirem num só para fazerem mais sucesso, e daí veio o The Valentines. Os Valentines fizeram um bom sucesso, chegando até mesmo a abrir para os Easy Beats, que dava para a banda canções de presentes que ajudaram mais ainda no sucesso do grupo. Eles ficaram juntos por bastante tempo, tentando sempre superar a barreira de um pequeno sucesso para ir além. Entretanto, a banda decidiu se separar, com cada um indo para um canto. Menos Bon, que ainda queria continuar como músico e se juntou ao grupo The Fraternity como vocalista. O nome da banda representava bastante o seu espírito hippie e foi um grupo mais de rock and roll ao invés de pop, que era o Valentines. Eles até se mudaram para a Inglaterra tentando algum sucesso e notoriedade, mas também não deu muito certo. O grupo chegou ao país com muita garra e adoravam o verão. Entretanto, o inverno inglês era terrível, com todos morrendo de frio em seu pequeno apartamento. E uma história muito curiosa sobre esse período é que o Fraternity abriu para a banda George. Quem assumia os seus vocais era Brian Johnson, que na década de 80 seria o vocalista do AC/DC. Infelizmente, o sucesso que tanto esperavam não veio e todos voltaram muito tristes para a Austrália. Bon já tinha mais de 30 anos e achava que o seu tempo tinha passado. Ele teve as suas chances e agora já era, acabou. Bon aceitou qualquer emprego que pudesse lhe sustentar e tentou se manter longe de qualquer tipo de problema. Tentou. Com ainda o desejo de ser músico, Scott se juntou a um grupo chamado Mountain Lofty Rangers, que era de um antigo amigo seu chamado Peter Head, que ele conheceu durante a época do Fraternity. Desde jovem, Bon era um alcoólatra e numa noite de ensaio ele discutiu com o grupo, pegou sua moto e foi embora, e acabou batendo de frente com um carro. Naquela noite, Bon Scott quase morreu. Os médicos disseram que não tinha mais jeito, que não tinha mais volta, mas no fim ele conseguiu sobreviver. Após sair do hospital, ele passou a trabalhar para o seu antigo colega de banda, Vince Lovegrove, que na época cuidava de vários grupos, e a função de Bon era ser o motorista desses grupos, espalhando seus posters, etc. Em agosto, Vince organizou alguns shows para o AC/DC, e Bon ficou responsável pela banda, sendo seu motorista, trabalhando para eles. Contudo, a sorte sorriu para Bon Scott quando no primeiro show do AC/DC, organizado por Vince, o grupo estava sem vocalista, ou seja, sem Dave Evans. E Lovegrove disse que Scott era um excelente cantor e que poderia realizar a função. Bon Scott fez um teste com a banda numa jam improvisada, até se oferecendo para tocar bateria, mas eles precisavam era de uma nova voz. E foi isso que ganharam. O AC/DC estava formado. Bon Scott fez a sua estreia com o AC/DC no dia 5 de outubro de 1974 no Rockdale Masonic Hall, assumindo o lugar de Dave Evans, usando um cabelo até a cintura, macacão vermelho gasto e descalço. A figura de Bon Scott no palco sem camisa virou depois a sua marca. Entretanto, Dave Evans afirma que Scott roubou dele essa característica. Contudo, outra baixa que o AC/DC teve foi do seu terceiro empresário desde sua formação. Nenhum durava muito, mas um que ficou um relativo tempo foi Dennis Laughlin, que era um cara conhecido na cena, mas que nas suas palavras, sua função na banda era deixar todos felizes. Entretanto, seu período de 6 meses com o AC/DC foi encerrado quando o grupo conheceu Michael Browning, dono de várias casas de show em Sydney, e logo que assinou com a banda, os fez tocar em suas discotecas. Michael Browning ficou com o AC/DC por bastante tempo. Com um novo vocalista e um novo empresário, a banda precisava agora era gravar um disco, e foi exatamente isso que o AC/DC fez, que George Young conseguiu organizar para ser gravado quando o grupo tinha algum tempo livre, no estúdio One da Albert, a gravadora da banda. Após o fim dos Easy Beats no final da década de 60, George e seu parceiro de banda, Harry Vanda, viraram compositores de sucesso, mais do que já eram, compondo para outros artistas e os produzindo. E dessa forma também produziram o AC/DC. E assim nasceram os dois primeiros discos do AC/DC, o High Voltage e o TNT, ambos lançados em 1975, mas apenas no mercado australiano.
entretanto com um fazendo mais sucesso que o outro. Conclusão, encerro aqui o antes do AC/DC e a continuação dessa história será com o primeiro álbum de estúdio da banda no mercado internacional, o High Voltage, lançado em 1976. Não confundir com o High Voltage de 1975, que foi lançado apenas no mercado australiano. Espero que quem tenha assistido ao vídeo até aqui tenha gostado e se interessado, e não se esqueça de curtir o vídeo, caso tenha gostado, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de botar um comentário aqui embaixo dizendo qual o seu disco favorito do AC/DC, ou qual você prefere, o Bon Scott ou o Brian Johnson, além de compartilhar com seus amigos que gostam do AC/DC ou que simplesmente gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, além de seguir as redes sociais da Agulha Quebrada, que eu vou deixar os links aqui na descrição. Até a próxima!